Olá, estudantes. Vamos retomar o assunto que é climatologia e nesse momento do ano é interessante observar em função de alguns elementos que aparecem para nós na mídia e que nos leva a refletir sobre a questão climática. Primeiro é importante a gente citar alguns conceitos que vão aparecer, por exemplo, o conceito de precipitação, o conceito de tempo, o conceito de clima, de tempo é diferente de clima, e conceito de as estações do ano associado. Esse ano o verão vai ser mais quente, esse ano o inverno está sendo mais rigoroso, é fato isso, o que está colocado, e aí diante do cenário que está colocado para nós vamos observar na atualidade, recentemente, a gente está vendo aí as queimadas na Grécia, uma coisa assustadora, os incêndios da Grécia, e há uma semana, 2 semanas atrás, a gente teve temperaturas bastante rigorosas aqui no sul do Brasil com relação à questão do nosso inverno. Para pensar sobre essas questões, eu vou trazer uma primeira imagem aí, que é a imagem da Mafalda. Você deve estar observando uma imagem da Mafalda em que ela retrata uma cena em que ela vai amarrar o tênis dela e aí ela coloca uma plantinha que ela estava segurando, coloca do lado do globo terrestre. E aí, é claro, é uma charge, isso nós temos que entender, e aí a planta morre, né? Então ela para e olha para o planeta e fala o que está acontecendo. Então as charges elas nos levam a refletir sobre o que está colocado, e a charge da Mafalda nos leva a refletir que cenas como a que a gente está vendo na Grécia vão ser cada vez mais corriqueiras, e cenas como a que a gente viu de temperaturas extremadas no sul do Brasil também tem a tendência de ficarem cada vez mais corriqueiras. Por que isso está acontecendo com um intervalo cada vez menor? Em função das intervenções antrópicas, ou seja, das ações que o homem tem realizado no meio geográfico, no meio ambiente. E essas ações têm sido cada vez mais catastróficas, cada vez mais desastrosas para o conjunto do planeta Terra, para esse espaço em que nós vivemos, que a gente chama planeta Terra. Então a gente tem que começar a pensar sobre essas situações. Agora eu vou projetar uma outra imagem aqui, que também tem a ver com a Mafalda, e aí ela coloca uma nova crítica, está no espanhol aí, e ela quer dizer o quê? Cuidado, incompetentes trabalhando, ou seja, gente que não dá conta de resolver o problema trabalhando, e eles cometem erros em cima de erros, e aí o resultado é esse cenário catastrófico que a gente tem visto aí. Um exemplo clássico é o que a gente tem percebido no Brasil, das queimadas que aconteceram no ano passado e a tendência que essas queimadas se repitam no ano de 2021. Esperamos que isso não seja uma realidade, né? A gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E as nossas ações têm que ser, nesse caso, ações políticas, porque o problema é político. Para além das ações políticas, nós precisamos trabalhar alguns conceitos que são colocados dentro da geografia. O primeiro conceito que tem que ficar bem separado é a questão do que é tempo, o que é clima. Clima não é a mesma coisa que o tempo. Tempo é uma observação momentânea do clima. Ou seja, quando a gente olha para o dia de hoje, o dia de hoje foi ensolarado, sem cobertura de nuvens, a tendência é de temperaturas mais baixas durante a noite, no decorrer da noite. Nós estamos vivendo no período de inverno, né? Essa observação de que o dia foi ensolarado, como não tem cobertura de nuvens, a tendência é que a temperatura à noite vai decair de forma rápida, ela é uma observação
de um momento do clima. Essa observação momentânea a gente chama de tempo. Se a observação momentânea do clima é o tempo, o que é o clima? O clima é essa observação momentânea ao longo de 30, 40 anos de forma metódica. Como é que se dá isso? Essa observação de forma metódica se dá na forma da questão científica, ou seja, você precisa de ter alguém que é especialista no assunto, que faça a observação e transforme essa observação em modelos numéricos. Como é que se faz essa observação, transformar ela em modelos numéricos? Você vai marcando o tempo e vai marcando quais são as alterações que vão acontecendo no tempo. E essas alterações que vão acontecendo ao longo do tempo, anotadas, os dados tabulados, eles viram um modelo numérico. E então, por causa do modelo numérico, a gente pode dizer, olha, o clima em Santa Catarina é subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Como é que a gente sabe que o clima é subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano? Porque sempre foi feita uma observação metódica ao longo de 30, 40 anos, em que sempre se verificou isso. Como sempre se verificou isso, você pode afirmar que o clima em Santa Catarina é subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano inteiro. A mesma coisa a Amazônia. A Amazônia você tem clima equatorial, com chuvas concentradas no verão e com a leve redução, que é aquilo que eles chamam de seca da Amazônia, durante determinada época do ano, certo? Então, a época do ano em que reduz a quantidade de chuvas, ela coincide com o período, entre aspas, que nós chamamos de inverno da Amazônia, né? Nós temos que, por que a gente colocou entre aspas? Porque na Amazônia nós temos, na linha do Equador, você não tem efetivamente um clima de inverno, você tem clima de verão quase que o ano inteiro, né? E é por causa desse conceito de que o clima de verão é o ano inteiro, que chove muito na Amazônia, que existe o conceito de que a Amazônia é uma floresta úmida e em função disso ela não pega fogo. Pega fogo sim, é matéria orgânica e pode sofrer combustão. Claro que essa combustão não é espontânea, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser criada, a gente tem que ter uma fonte de calor, que necessariamente é o homem que vai lá e promove isso, e aí a gente tem as queimadas que são desastrosas numa floresta como é a floresta amazônica. Fiquem atentos, observem o livro, façam a leitura do livro, tem vários outros elementos que não é possível você passar num vídeo tão curto como esse, e a gente vai propor atividades na sequência. O que nós temos que ter clareza é: o clima é uma questão didático-pedagógica que está inserido no primeiro ano. Não dá para a gente separar essa questão didática pedagógica das questões políticas. Por quê? Porque questões políticas no Brasil têm influenciado nas atitudes desastrosas que levam à perda de espaço territorial, perda de biodiversidade, em função principalmente das queimadas, como é que está acontecendo lá na Grécia agora. E que há uma tendência, se nós não tomarmos medidas para conter, que elas aconteçam também no verão brasileiro. Há que se dizer que as queimadas na Grécia se dão no verão, em função também de que o verão, naquela região do mar Mediterrâneo, é um verão seco. Então você tem temperaturas elevadas, com clima seco, ventos característicos, propícios a queimadas assustadoras como aquela, ou incêndios assustadores, como é o que a gente está verificando na Grécia na atualidade. Um abraço, ficamos por aqui, esperamos que a pandemia acabe, que o pandemônio seja destituído.